Amados irmãos e irmãs, queridos filhos da misericórdia aqui presentes de Santa Cruz do Capibaribe, meditemos a palavra de Deus. Vocês devem ter observado que o foco principal da liturgia da palavra dessa tarde de sábado é a fé. Na primeira leitura da carta aos Hebreus, nós podemos compreender com clareza o que é a fé. Não é um sentimento religioso, por mais puro que se nos apresente. Não é uma devoção, por mais bonitas que sejam as nossas devoções. É um dom do Espírito Santo. É uma graça que Deus dá a cada pessoa que vem a esse mundo. Quem desenvolve esse dom estará sempre crescendo espiritualmente. Vai chegar a patamares incríveis, porque a fé é uma força divina que ilumina todo o nosso ser. Vocês se lembram da primeira leitura? A fé é uma certeza sobre o que não se vê. Ah, mas eu só acredito se eu ver, padre. Materialista, ateu. Porque o que você vê é matéria, meu filho. É o que lhe rodeia, é o que pode ser pesquisado, analisado, pesado. Deus é espírito, e só em espírito nós podemos entendê-lo e amá-lo. É também um desejo, olha que coisa linda, um desejo de possuir aquilo que ainda não se tem. Toda pessoa que tem fé deseja chegar ao que ainda não possui. A alegria sem fim, a perfeição eterna, o céu. E o céu, eu já lhes disse e repito, não é um lugar delimitado, mas no espaço, não. Isso seria reduzir a dimensão espiritual a uma visão metafísica. Não. O céu é a realização plena da pessoa. É uma comunhão indivisível, profundíssima com aquele que é onipotente. É uma alegria tão contagiante que ninguém jamais nesse mundo poderá imaginar. Por isso, é uma certeza sobre o que não se tem. É um desejo de possuir aquilo que a gente ainda não alcançou. Pela fé, tudo é possível. Creia, tudo é possível. Aquela avó que um dia veio aqui, alguns anos atrás, com a sua netinha, a chamada Vitória, que nascera sem um fêmur na perna direita. Ela crescia, mas a perninha direita não se desenvolvia. A Clemence sabe dessa história muito de perto. E aquela avó trouxe sua neta, colocou-a nos braços, fez a trilha, e lá na fonte, ela mesma é quem nos conta essa história. Colocava água da fonte e dizia: Jesus, cura minha neta. Atitude de fé. Chorando. Os médicos tinham dito que tinham de amputar a perninha dela, porque não tinha fêmur. Nenhuma prótese poderia ser feita. E ela foi embora para casa. 2 vezes por ano, ela levava a sua neta
para o hospital do IMIP, em Recife, para exame de rotina. A médica que acompanhava a Vitória conhecia a história. Examinando a menina, começou a palpar a coxinha dela. Opa, que é isso? E enquanto apalpava, sentia que alguma coisa diferente tinha acontecido no corpo da Vitória. E disse, eu quero uma imagem imediata. E quando veio a imagem, tinha aparecido um fêmur de 25 centímetros. Médico na área de ortopedia, fazer hoje um enxerto de osso é a coisa mais fácil que existe na medicina. Mas não tem médico no mundo que faça aparecer um osso onde ele não existia. Milagres existem quando a gente tem fé. E o grande milagre, sabe qual é? Escute bem, é a gente aceitar tudo na vida humana como sendo aquilo que pode nos ajudar a subir para o céu. Às vezes as pessoas, porque não têm fé, quando pedem alguma coisa a Deus, querem impor a sua vontade. Se eu receber isso, eu vou fazer aquilo. Deus não precisa de seus Pai Nossos, nem de suas orações. Deus não precisa nada de ninguém. A fé é um ato de esvaziar-se totalmente, de colocar-se nas mãos de Deus, de abandonar-se e dizer, eu só quero estar em tuas mãos, ó Pai. Aí Deus cuida, Deus providencia, Deus faz até no último momento a gente ver o que a gente não consegue enxergar. O céu. A fé sendo o dom do Espírito, não permite dúvidas nem medos. Estão ouvindo? É muito importante dizer isso. A fé, sendo uma revelação de Deus aos seus filhos, exige uma resposta de total e absoluta confiança nele, a ponto de você dizer, venha o que vier, aconteça o que acontecer, não temerei. Só quero estar na tua presença, ó meu Deus. Assim os mártires enfrentaram os tormentos dos seus algozes. Assim a igreja viveu e vive e viverá, superando a imbecilidade dos que querem reduzi-la a uma ONG de assistência social, a falar de ideologias. A igreja deve ser, antes de tudo, uma comunidade de fé. A comunidade dos discípulos de Jesus foi, só é ler o livro dos Atos dos Apóstolos, foi e deve ser a comunidade dos que creem no seu amado Senhor, que dizem que Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, que está sentado à direita do Pai, de onde virá a julgar os vivos e os mortos. Não é o nosso credo? O que é o credo? É uma oração? Mais que uma oração. É uma afirmação de fé. Eu creio. Você professa a fé que recebeu dos apóstolos, que recebeu da igreja. Quero dizer uma coisa, escutem bem. Igreja sem fé é propaganda enganosa. É uma ONG qualquer. É uma associação de fiéis. Não será nunca a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus. Sei que ao dizer isso,
Muitos podem estranhar, mas eu falo aquilo que o Senhor me manda falar. Pois, sem a fé, nós não somos nada. Quantos padres parecem terem perdido a fé? Quantas pessoas desanimam diante de dificuldades? Falta de fé. Quantas pessoas que vão à igreja se desesperam quando chega a provação? E a vida é feita de provações. Felizes os que, nas provações, são aprovados pela fé. Meus queridos irmãos e irmãs, a linguagem que eu estou usando, vocês compreendem, me dá um sinal. Por isso a gente precisa pedir a graça da fé, para resistir e vencer tudo. Enfrentar todas as dificuldades, movidos pela fé. Por isso, no Evangelho, a gente pode compreender o que é a fé. Numa tarde, naquele dia, ao cair da tarde, era por volta dessa hora, viu? Uma multidão na beira do lago de Genezaré. Jesus diz: vamos para o outro lado, vamos para outra margem, vamos atravessar o mar da Galileia. São 12 quilômetros apenas, por 25. Não é tão grande, mas é lindo. Aquele mar da Galileia, formado pelas águas do Rio Jordão, foi o lugar onde Jesus chamou os apóstolos, realizou milagres. Emocionante atravessar aquele lago ainda hoje. Eu tive a felicidade de fazê-lo 9 vezes. E todas as vezes que eu peguei aquele barco para conduzir um grupo de oração, eu chorava. Às vezes os guias diziam: o que é que o senhor está sentindo? Eu dizia: vai-te embora, eu quero, me deixa aqui sentir esse lugar, ver o meu amado aqui, realizando milagres, chamando os discípulos. Vamos para o outro lado. E começaram a navegar. Aparece aí, atenção, o homem, Jesus, cansado, atrás da barca, se deita sobre um travesseiro. Bonito, né? Deus. Mas soprava um vento impetuoso, e às vezes, 1, 2 vezes por ano, sopra um vento do deserto que agita aquelas águas. É algo natural, da natureza. E a barquinha começou a afundar, e ele continuava dormindo. Os discípulos, com medo, cuidado com seus medos, trate-os, procure libertar-se dos medos, porque quem se entrega aos medos fica vendo fantasma, perde suas forças e a capacidade de resistir às dificuldades. O medo é uma doença psicossomática. Por isso Jesus fala tanto: não tenham medo. E os discípulos correm e vão acordar Jesus: Senhor, estamos perecendo, tu não te importas? Ele se levantou e estendeu a mão sobre o lago, disse: calma, ao vento, silêncio. Tudo se acalmou, porque Ele é Deus. Mas agora Ele fala aos discípulos, como fala a nós que aqui estamos. Jesus então disse aos discípulos: por que sois tão medrosos? Por que sois tão medrosos? Está perguntando Ele a você que está em casa. Por que você tem medo até de barata? Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo
de receber um resultado de exame. A luta nos leva à vitória. E quem luta pela fé nunca vai desanimar. Diga amém. Você que está em casa está ouvindo? Os discípulos estavam com medo. É uma coisa humana, não vamos nos estranhar. Todos nós estamos sujeitos a medos. Mas Ele nos diz como podemos superar os medos da vida. Como podemos vencer esses momentos emocionais. Não tenham medo. Eu estou com vocês. Olha bem. Aí é a palavra que a gente chama de cura. Não tenham medo, eu estou com vocês. Não tema, eu estou contigo. Ele disse a Paulo quando ele estava tremendo, porque ia ser executado. Sabia que ia ser decapitado. E o Senhor vem ao seu auxílio, chega ao ouvido e diz: não tenhas medo, eu estou contigo. Basta-me a tua graça. E Paulo recupera as forças e vai escrever aquela frase linda: eu tudo posso naquele que é a minha força. Eu posso vencer a morte. Eu posso vencer tudo naquele que é a minha força. Então, os discípulos diziam uns aos outros, admirados, espantados: quem é este? A quem o vento e o mar obedecem? Eles ainda não tinham reconhecido Jesus como Deus. Eles o tinham como um amigo, como um profeta, mas ainda não tinham chegado a reconhecer a divindade do homem Jesus. É só depois, em outro episódio, que Pedro percebe e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que é o fundamento de nossa fé católica, de nossa fé cristã. Tu és o Filho de Deus, humanado, feito um de nós. Nós cremos. Cuida de nós. Não nos deixes cair na tentação do medo, porque todo mundo passa por isso. Se eu perguntar aqui quem foi que nunca teve um medo, se alguém disser eu vou dizer é mentiroso. Mas se é uma coisa humana, a gente precisa dizer é divino. Enfrentar e vencer os medos pela fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.